A paz. Vim deixar mais uma devocional e a palavra de hoje fica em Salmos 37, a partir do versículo 7. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida, porém os maus serão destruídos. O que eu gostaria de deixar a respeito dessa palavra hoje? Nós não devemos nos irritar à toa. Nós não devemos nos irritar por causa daqueles que vencem. Nós não devemos nos irritar com aqueles que têm planos ruins e que nós devemos realizar. Nós não devemos nos aborrecer por causa daquelas pessoas que nós vemos fazendo coisas ruins. Nós não devemos nos aborrecer. Aqui na palavra fala assim, não se aborreça, pois isso será pior para você. E a gente não deve se aborrecer não só em relação a isso. Porque se alguém está fazendo alguma maldade, se alguém está fazendo alguma coisa errada, Deus está vendo. É Deus quem vai resolver. Isso não é com a gente, isso é com o Senhor. E o que acontece? Muitas vezes a gente se aborrece sem necessidade, a gente se irrita sem necessidade. Por quê? Porque a gente não quer esperar para ver o que Deus vai fazer. E a gente precisa ter paciência. Eu pensei em ler hoje aquela passagem que diz que para todas as coisas tem o seu tempo determinado. Mas todo mundo conhece aquela passagem. Todo mundo sabe que para todas as coisas tem o seu tempo determinado. E isso acontece com todo mundo. Não é só comigo, não é só com você, não é só com quem está na presença de Deus. É com quem não está também. Para todas as coisas tem o seu tempo determinado. O problema é que às vezes a gente não tem paciência para esperar o tempo. E aí a gente faz o que? A gente se aborrece. E a própria palavra diz que isso é pior para a gente. Isso é pior para quem se aborrece. Às vezes a gente se aborrece, às vezes a gente desanima, às vezes a gente desiste, a gente reclama. E isso não faz bem para a gente. Às vezes você está orando por uma pessoa para essa pessoa se converter e você não vê mudança nessa pessoa e você acha que nada está acontecendo. Mas não é assim. Não é porque você não está vendo aquela pessoa mudar que Deus não está fazendo a obra na vida daquela pessoa. O nosso papel é continuar orando, o nosso papel é continuar tendo fé, o nosso papel é continuar dando um bom testemunho, inclusive para aquela pessoa que a gente quer que se converta. O nosso papel é continuar, é não desistir. Mas Deus está fazendo a obra, mesmo que você não esteja vendo. Às vezes você tem um sonho, você tem um plano e você não está vendo se realizar. Qual o seu papel? Continuar orando, continuar fazendo a sua parte. E Deus vai estar fazendo a parte dele, ainda que você não esteja vendo nada acontecer. Não se aborreça. A gente não pode desistir. Aqui está falando, aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida. Não só na terra prometida a gente vive em segurança aqui, porque a gente sabe que tudo que acontece na nossa vida é com a permissão de Deus. E se a gente planta boas sementes, a gente sabe que a gente vai colher boas sementes. Então a gente não tem que ficar se preocupando, a gente não tem que ficar com pressa, a gente não tem que perder a paciência. A gente precisa ter calma. E a gente precisa ter calma até com as pessoas que estão à nossa volta. Porque às vezes você começa a falar de Jesus para uma pessoa, ou às vezes você escuta aquela pessoa ouvindo um louvor, ou ouvindo uma pregação, e você já cria na sua cabeça aquela expectativa de que aquela pessoa, pronto, se converteu, vai mudar, vai ser transformada agora. Mas não é agora. As coisas acontecem devagar, cada coisa acontece no tempo certo. É uma semente que está sendo plantada. Deus está ouvindo as nossas orações. Se você ora para que alguém se converta, Deus está ouvindo as suas orações. Só que isso vai acontecer no tempo certo. No tempo que aquela pessoa decidir abrir o coração dela para Deus. No tempo que Deus decidir falar de perto com essa pessoa. Tudo vai acontecer no tempo certo. A gente precisa ter paciência. A gente precisa ter calma. Deus vê todas as coisas. Às vezes alguém está te magoando, às vezes alguém está te chateando, você pode estar se sentindo perseguido, você pode estar se sentindo assim. Mas aqui na palavra fala que Deus vê todas as coisas. Nós lemos aqui agora,
Não tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. A gente não deve ter inveja das pessoas, a gente não deve se chatear porque uma pessoa ruim, porque uma pessoa que pratica obras ruins está conseguindo o que ela queria, está conseguindo praticar essas obras. A gente não deve se irritar com isso. Deus está vendo, é Deus quem vai agir na vida daquela pessoa, é Deus quem vai entrar naquela situação. A gente não deve se irritar, a gente precisa ter paciência. Ainda que essa obra de maldade que a pessoa pratica seja contra você, você precisa fazer a sua parte, você precisa se manter firme na presença de Deus, você precisa guardar o seu testemunho, e é o Senhor quem vai fazer essa obra, é o Senhor quem vai mudar essa situação. Se alguém falar mal de você, se alguém é injusto com você, é Deus quem vai resolver isso. Deus é quem vence as nossas batalhas. Nós fazemos a nossa parte. Só que as coisas não acontecem do dia para a noite. A gente precisa parar de acreditar que tudo vai acontecer num passe de mágica, que tudo vai acontecer da maneira que nós queremos e no tempo que nós queremos. E não é assim. Quando Deus criou o mundo, Deus tinha poder para fazer isso de uma hora para outra. Mas ainda assim, Deus não criou o mundo todo num dia só. Se você pegar para ler em Gênesis 1, você vai ver no primeiro dia o que Deus criou, no segundo dia o que Deus criou, no terceiro dia. Deus poderia ter criado o mundo todo de uma vez só. E ainda assim ele não fez. Cada dia ele fez alguma coisa. Se Deus, que tem poder para fazer tudo, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, não criou um mundo de uma vez só, por que a gente acredita que as coisas têm que acontecer de um dia só? De uma hora para outra? As coisas não são assim. A vida não é desse jeito. A gente precisa ter paciência. E a gente não pode se irritar, a gente não pode se aborrecer. Às vezes você acha que você está quase conseguindo alguma coisa e parece que tudo anda para trás, parece que tudo desanda, parece que quando você está quase conseguindo tudo dá errado. Não se aborreça, não se irrite. Tenha paciência. Nós estamos em segurança no Senhor. E quando essa vida aqui acabar, nós vamos para a nossa terra prometida, onde nós estaremos em segurança com o Senhor. Lá mesmo que a gente não vai ter aborrecimento, lá mesmo que a gente não vai se irritar, lá mesmo que a gente não vai se chatear, a gente estará com o Senhor, na nossa terra prometida. Mas enquanto nós estamos aqui, a gente precisa se esforçar para não se aborrecer. Às vezes a gente se cobra demais também, porque às vezes você quer alguma coisa e você não consegue, às vezes você tenta e você não consegue, você se esforça e você não consegue. Isso te chateia, isso te traz sentimentos ruins, isso te traz pensamentos ruins, isso te desanima, faz com que você queira desistir, mas a gente não deve desistir. Se a gente está tentando fazer alguma coisa e não consegue, a gente para, a gente ora, a gente respira, a gente se acalma e depois a gente tenta de novo. A gente não pode se aborrecer, a gente não pode se irritar. Essa irritação, esse aborrecimento faz mal para a gente. Então a gente precisa ter paciência, longo ânimo. Longo ânimo é um fruto do Espírito. Se a partir do momento que a gente aceita Jesus, o Espírito Santo passa a habitar em nós, os frutos do Espírito também estão dentro de nós. A gente precisa exercitar, a gente precisa se esforçar. Nós precisamos exercitar esse longo ânimo, essa paciência. E a gente precisa sempre exercitar a nossa fé, mesmo quando as coisas desandam, mesmo quando as coisas vão para trás. Deus sabe o que Ele faz e para todas as coisas tem o seu tempo determinado. A gente não deve sentir inveja, sentir raiva porque alguém conseguiu antes de você, porque alguém se deu bem e você não, porque alguém prosperou e você não. A gente não pode se sentir assim. E a gente sabe disso, mas às vezes esse sentimento vem sem perceber. E a gente precisa enxergar o que está acontecendo e repreender. Repreender o sentimento de inveja, repreender a irritação, repreender essa raiva. A gente precisa repreender aquilo que não vem do Senhor. Aquilo que não vem do Senhor não nos faz bem. E a gente precisa repreender isso. E a gente precisa estar sempre orando e pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus para abrir os nossos olhos para a gente conseguir enxergar aquilo que não vem do Senhor. A gente precisa estar vigilante, a gente precisa estar atentos. E a gente precisa principalmente confiar em Deus. Porque para a gente esperar no Senhor, a gente precisa confiar de que Ele vai fazer o que é melhor para a gente no tempo certo.
Mas a gente precisa também, mais uma vez, como eu já falei de outras vezes, a gente precisa fazer a nossa parte. Porque não adianta nada você orar para alguém ser liberto de algum vício e você alimentar aquele vício. Você não está fazendo a sua parte. Não adianta você orar para alguém se converter e você que está dentro da igreja não dar um bom testemunho. Você não está fazendo a sua parte. Não adianta você orar para ter paz na sua casa e você é o primeiro a levantar a guerra. Você é o primeiro a começar uma briga, a começar uma discussão. Você não vai estar fazendo a sua parte. Não adianta você estar correndo atrás de um plano, de um projeto e na primeira coisa que dá errado, você reclamar, você murmurar. Você está fazendo como o povo de Israel no Egito. Você está atrasando a sua bênção. Então aqui, como diz na palavra, a gente não deve se aborrecer. A gente precisa confiar em Deus, porque aqueles que confiam no Senhor viverão em segurança na terra prometida. Seja na terra prometida, seja aqui, aqueles que confiam no Senhor são guardados por Ele. Tem a vida nas mãos dele, sob o controle dele. E se a nossa vida, como a gente costuma dizer, está nas mãos do Senhor, a gente precisa confiar. Amém? Então a palavra que eu gostaria de deixar para vocês hoje é sobre isso. Não tenha raiva, não se aborreça e confia no Senhor. Confia no Senhor, espera no Senhor, porque raiva e aborrecimento faz mal para nós mesmos. Então, mantenha a sua confiança em Deus, mantenha a sua fé, guarda o seu testemunho, continua buscando ao Senhor e o que precisa acontecer vai acontecer no tempo certo. Não tenha dúvida. Tudo que tem que acontecer na nossa vida, se a gente faz a nossa parte, vai acontecer no tempo certo. Porque não adianta a gente pedir algo para Deus e a gente também não estar preparado para receber. Assim como Deus prepara a nossa bênção, Deus precisa preparar a gente para receber essa nossa bênção. Muitas irmãs oram e falam para Deus que querem casar, que querem alguém de Deus para casar, que querem casar, mas não adianta Deus pegar um homem abençoado por Ele, separado por Ele e entregar para uma mulher que não está pronta para receber aquela bênção. Porque ela vai pegar aquele homem que é de Deus e ela vai estragar. E ela não vai ter um relacionamento abençoado porque ela não está pronta para isso. Então, a gente precisa de um tempo até para que nós mesmos sejamos preparados para receber aquilo que nós pedimos. Amém? Então, tenhamos paciência, tenhamos longo ânimo e que nós venhamos a confiar em Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, te agradeço, Pai, por mais um dia de vida. Te agradeço, Deus, porque o Senhor está no controle das nossas vidas, porque tudo que acontece, Deus, está debaixo do seu domínio, Senhor. Tudo que acontece, Deus, é com a sua permissão, Senhor. Nós te agradecemos, porque nós sabemos que o Senhor nos ama, que o Senhor nos guarda. E se o Senhor nos ama, o Senhor permite aquilo que nós precisamos, aquilo que é melhor para nós. Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, nos ajuda a confiar em Ti a cada dia, Deus. Principalmente quando algo parece que desanda, quando algo parece que dá errado. Nos ajuda a manter a nossa confiança em Ti, nos ajuda a manter a nossa fé em Ti, Deus, mesmo quando aquilo que nós queremos demora para chegar, Senhor. Nos ajuda, Deus, a não nos irritar, a não nos aborrecer, Deus, com outras pessoas, a não nos irritar, a não nos aborrecer com nós mesmos, com às vezes nossos fracassos momentâneos. Nos ajuda, Senhor, a não desistir, a não desanimar, Senhor. Que nós possamos nos manter firmes diante da Sua presença. Que nós possamos, independente de tudo que acontece, guardar o nosso testemunho, guardar a nossa fé, manter o nosso relacionamento contigo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Deus, que nenhuma crise venha nos atingir, Deus. Em nome de Jesus, nos ajuda, Deus, a manter a nossa fé, mesmo quando tudo disser o contrário daquilo que nós esperamos. Mesmo quando as coisas não acontecerem no nosso tempo ou quando não acontecerem do nosso jeito. Em nome de Jesus, Pai, nos faz fortes, nos coloca firmes de pé na Sua presença, Senhor. E que nada nos tire da posição que nós devemos estar. Em nome de Jesus, Senhor. Deus, nos ajuda a ser luz em qualquer lugar em que nós estejamos. Nos ajuda a ser um bom testemunho do Senhor, Pai.
Nos ajuda, Deus, a conquistar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Mas nos ajuda, Deus, a não reclamar, a não murmurar quando as coisas derem errado, Senhor. Deus, nós nos colocamos na Tua presença, pedindo, se há em nós algum sentimento ruim, algum pensamento ruim, se há em nós algo que não vem do Senhor, tira, Deus, em nome de Jesus, Pai. Tira todo desânimo, tira toda falta de esperança, tira, Deus, em nome de Jesus, Pai. Deus, que nós possamos estar olhando para o Senhor e crendo que nós vamos conquistar aquilo que é nosso. Seja o que for que o Senhor nos prometeu, seja o que for nosso sonho, que for um projeto abençoado por Ti, nós queremos que nós vamos conquistar, Senhor. Nos prepara para receber o que o Senhor tem para nós. Nos prepara, Senhor, em nome de Jesus, para que nós não venhamos a jogar fora a bênção que o Senhor nos der, Pai. Que nós saibamos administrar, Deus, aquilo que o Senhor nos dá. Que nós venhamos, Deus, a profetizar e não reclamar, Deus, e não amaldiçoar, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, pedindo que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, para que nós possamos enxergar aquilo que não vem do Senhor e repreender, Deus, antes que aquilo nos faça mal. Seja o que for, que nós possamos enxergar, que nós possamos compreender, nos dê visão, Senhor, em nome de Jesus. E nos ajuda, Deus, dia após dia, a continuar a nossa caminhada com longo ânimo, com fé, sem desistir, sem reclamar, sem nos irritar, Deus, ou nos aborrecer. Nos ajuda a continuar dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus, uma semana abençoada e que você possa praticar aquilo que nós lemos na palavra. Não só hoje, mas cada palavra de cada devocional. Que ela fale no seu coração, mas que ela seja também praticada dia após dia. Amém? A paz.